Eu tenho visto uma pergunta sendo feita com bastante frequência depois desse término dessa terceira temporada. O Tanjiro já tá no nível Hashira após os eventos da Vila dos Ferreiros? A resposta é sim e não. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê disso. E aí galera, beleza? Sete aqui, gente. No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês exatamente em que nível de poder que o Tangerina se encontra aí depois desses eventos causados aí na Vila dos Ferreiros. Talvez alguns de vocês acham que sabem a resposta, mas a verdade é que eu vou fazer a mente de vocês transcender no vídeo de hoje. Já aproveita e participa do desafio de hoje e comenta com a hashtag Tangerina e me diz em que nível de poder você acha que o menino Tanjiro tá. E claro, muito obrigado você que é membro de coração aqui do canal, o apoio de vocês é crucial pra tudo isso, e se você também quer ter o seu nomezinho por aqui e acesso ao Discord do canal, confere o botão Seja Membro aqui embaixo. Bora de uma vez pro vídeo de hoje. Antes de tudo, a gente precisa saber em que nível de poder o nosso menino tava antes da Vila dos Ferreiros. Nós sabemos que dentro do universo de Kimetsu, né, dentro da corporação de caçadores de demônios, existem vários rankings antes da posição de Hashira, né, do pilar, que seria a classificação de mais alto nível dentro da corporação. E abaixo do posto de pilar existem outros 10 rankings. Eu acho que provavelmente vocês lembram de alguns deles. Bora relembrar do mais baixo até o mais alto que fica logo abaixo do Hashira. Mizunoto, Mizunoe, Kanoto, Kanoe, Sushinoto, Sushinoe, Hinoto, Hinoe, Kinoto e Kinoe. Basicamente fica claro que a posição mais alta nesse ranking, somente abaixo dos Hashiras, é o ranking Kinoe. Lembrem-se disso. E olha, eu imagino que a maioria de vocês não se lembra, mas lá no arco do Distrito do Entretenimento, durante uma conversa do Inosuke com o Tanjiro, a gente descobre qual que era o ranking deles. Graças a essa conversa dos dois, a gente descobre que o ranking deles lá na missão do Trem Infinito era Mizunoto, o ranking mais baixo de todos, 10º lugar. E depois dos eventos daquela missão de enfrentarem um Lua inferior, o Emu, e saírem vencedores, conseguirem decapitar ele, e também terem sobrevivido ao ataque do Akaza, Lua Superior 3, por conta disso eles ganharam uma promoção de 3 rankings. Eles subiram de Mizunoto pra Kanoe, saíram da posição mais baixa, 10º lugar, pra 7º lugar no ranking. Só que infelizmente por conta de uma falha, digamos assim, da autora, ela não cita mais esse ranking. Então meio que a gente tem que deduzir com base nas informações que a gente já tem pra qual ranking eles subiram depois dos eventos do Distrito do Entretenimento. E é isso que a gente vai ver agora. Se a gente for seguir a lógica do que aconteceu depois do arco do trem, deles terem subido 3 posições por vencerem uma lua inferior, então, depois dos eventos do Distrito do Entretenimento, de enfrentarem a Lua Superior 6, que é composta por 2 demônios, Daki e Gyutaro, a gente pode concluir que eles saíram do 7º ranking, né, Kanoe, e subiram pro 4º ranking, Hinoto. Então, durante o arco da Vila dos Ferreiros, essa terceira temporada do anime, a gente pode concluir que o Tanjiro estava nesse 4º ranking da classificação dos caçadores. Obviamente, quando a gente fala de nível de poder, classificações, essas não são as únicas medidas que a gente tem. Não é só com base em rankings que a gente pode tomar uma decisão de falar se o Tanjiro tá ou não no nível Hashira. Afinal de contas, mesmo sem estar na posição de Hashira, o Tanjiro pode já estar no nível Hashira. Acompanha o meu raciocínio, vem comigo. Durante a obra de Kimetsu, nós somos apresentados a diversos tipos de poderes que buffam os caçadores num nível colossal. Além, claro, de poderes que para você conseguir desbloquear, você precisa ter atingido já um nível bem alto. E no caso do nosso querido protagonista, a gente já viu ele ativando, por exemplo, a marca do caçador lá contra o Gyutaro no Distrito do Entretenimento, além de reativar várias e várias vezes durante o arco da vila. E na boa, a gente tem que dar um mérito pra ele, porque no arco do distrito, ele meio que ativou a marca de forma inconsciente, sabe? Sem saber exatamente o que ele tava fazendo. Já no arco da Vila dos Ferreiros, ele faz isso tudo conscientemente. E pra quem tá curioso sobre quantas vezes o Tanjiro ativou a sua marca no arco da vila, eu fiz questão de ir lá e contar vez por vez. Durante a sua luta contra o Hantengo e a busca pelo corpo principal, ele ativou a marca do caçador um total de 7 vezes, galera. Talvez vocês nem tivessem noção de que foram tantas vezes. Eu mesmo tinha achado que talvez fosse umas 4, 5 vezes no máximo, mas foram 7. Então pelo menos no quesito de ativar a marca, o Tanjiro meio que já tá virando um veterano. Os nossos Hashiras dessa terceira season, eles também conseguiram despertar suas marcas do caçador, mas logo depois elas desativaram como era de se esperar. Já o nosso protagonista tá a todo momento ativando e reativando a sua marca sempre que vai usar algum golpe poderoso com a Hinokami Kagura. E não só isso, como também até misturando respirações como a Hinokami Kagura com a respiração do trovão. Então a gente já pode ir concluindo que o Tanjiro tá elevando seu nível cada vez mais. Mas não acaba por aí quando se trata de despertar de poderes pro nosso menino. No finalzinho da luta do Tanjiro contra o Hantengo, a gente viu ali um vislumbre, uma pontinha solta só do que vai ser o despertar de um novo poder. E pra você que não quer spoiler, eu vou falar agora sobre isso, tá? Bem brevemente, mas fique atento. E esse poder se chama Mundo Transparente. E o Tanjiro meio que ativou essa habilidade por um breve momentinho ali pra conseguir descobrir a localização da onde o corpo principal do Hantengo tava. No caso, ele tava escondido dentro do coração
do outro corpo. E o nível de poder que o usuário tem que ter para ele conseguir alcançar essa habilidade não é moleza. Mas assim, eu sempre tento ser justo nas comparações, porque senão não faz sentido, né? Se a gente for falar de atributos físicos nível Hashira, pode ser que realmente o Tanjiro ainda não esteja no nível. Até porque, de acordo com a autora, o nível de força física do Tanjiro, pelo menos quando ele não está com a marca ativada, é classificado ali por volta do normal, entre o Tokito e o Obanai. Tokito, inclusive, que também tem a sua força classificada como normal pela autora, e o Obanai, que é classificado como um pouco fraco. Falando de força física. E falando de velocidade, até agora o Tanjiro não apresentou nada fora do comum, assim, pelo menos não quando ele não tá com a marca. Agora, quando a gente fala desses momentos de picos de poder, desses momentos que o poder tá elevadíssimo, aí esqueçam, meus amigos, porque nesses momentos de pico de poder, o Tanjiro supera em muitos pilares. Um exemplo claro disso é sempre que o Tanjiro ativa a sua marca, cara, o nível de poder dele supera o do Tokito, supera o da Mitsuri. Por ser uma combinação de marca com a respiração original, que é a respiração do sol, é um combo muito apelão. Se a gente for colocar na balança esses pequenos momentos de pico de poder gigantescos do Tanjiro, ele supera até mesmo o Gyomei, cara, o Hashira mais forte de todos, mesmo sem marca. Não tem como, cara. E isso não é exagero da minha parte, ou eu sendo fanboy ou qualquer coisa assim, isso é um fato. Como diz o meu brother Otaguchi, cara, tem muita gente no fandom de Kimetsu que tem problemas com aceitar alguns fatos. Mas relaxa que eu sei interpretar o óbvio. Segundos depois que o Tanjiro saia desse pico de poder e volte pro seu nível base, obviamente daí ele não tá no nível Hashira. Mas isso, claro, falando da versão do Tanjiro que a gente viu no arco da Vila dos Ferreiros. Ele ainda vai evoluir muito durante a obra. Mas lembrem do seguinte, lembra que a gente tava falando sobre o ranking lá das 10 posições que tem antes do cargo de Hashira? Se a gente for seguir a lógica das promoções de ranking que eles estavam recebendo a cada uma das missões, se durante o arco da vila o Tanjiro tava no 4º ranking Hinoto, então depois de ele derrotar o Lua Superior 4, ele deve subir mais 3 posições. E assim finalmente alcançando o primeiro lugar desse ranking de 10 posições antes do cargo de Hashira. Ele finalmente chegaria no ranking Kinoe. E vamos ser sinceros, é mais do que justo. Afinal de contas, tem Hashiras que nunca enfrentaram nem luas inferiores, muito menos luas superiores. Já o Tanjiro trombou com o Rui, lua inferior 5, lá na primeira temporada. Depois outro lua inferior, o Emu, lá no arco do Trem Infinito. Aí simplesmente a Daki e o Gyutaro, lua superiores 6. E agora na terceira temporada, o lua superior 4, o Hantengo. E citando agora pra vocês uma frase da própria Hashira do Amor, a Mitsuri, enfrentar uma lua superior e sobreviver à batalha equivale a 5, talvez 10 anos de treinamento intenso. Ou seja, a gente pode deduzir que depois dessas duas experiências super intensas do Tanjiro com luas superiores, tecnicamente teve aí pelo menos 10 ou até 20 anos de experiência de treinamento intenso. Vocês têm noção disso? É a Mitsuri que tá falando, não sou eu não. Então é óbvio e é mais do que justo entender e considerar que depois dos eventos da Vila dos Ferreiros, o Tangerina já está qualificado pro nível Hashira de Kimetsu no Yaiba. E se a gente for analisar o que diz propriamente a regra do que você precisa fazer para se tornar um pilar, a gente sabe que é possível se tornar um Hashira de 3 formas diferentes. A primeira delas é você sendo já oficialmente o ranking máximo desses 10 rankings, e depois disso matar 50 demônios. Isso já te qualificaria para se tornar um Hashira. A segunda forma seria matando um membro dos 12 Kizukis, sendo um lua inferior ou um lua superior. Nessa segunda maneira você não necessariamente precisa estar no ranking mais alto que no E. E a terceira e última forma é você sendo um Tsuguko de um dos Hashiras, basicamente um aprendiz. Assim, quando o Hashira morrer ou se aposentar, você assume o posto dele. E com base nessas informações já dá pra concluir que o Tanjiro já se qualifica, ele já fez por merecer se tornar um Hashira. Pelo menos o nível ele já tem. Porque beleza, eu sei que vai ter gente que vai falar, pô, mas o Rui 7 não foi o Tanjiro que matou, quem matou de fato foi o Tomioka. Beleza, vamos deixar passar essa então. E claro que vai ter gente que vai falar, ah, mas contra o Emu ele também não matou sozinho, ele teve ajuda do porco. Beleza, vamos deixar passar essa também. E eu já tô até pensando também na galera falando, ah, mas contra o Gyutaro também não matou sozinho, ele só decapitou, mas o Uzui tava lá, o Zenitsu tava lá, o Inosuke tava lá. De fato, vamos deixar passar. Porém, contra o Hantengo, lua superior 4, na Vila dos Ferreiros, ele foi o único responsável por cortar a cabeça do corpo principal do Hantengo mesmo em si, além de também ter cortado a cabeça dos outros clones. Então, querendo ou não, ele cumpre a segunda forma de como se tornar um Hashira. Não tem escapatória, pessoal, os haters do Tangerina podem chorar no banho, não tem o que fazer, ele já merece o posto, pelo menos o cargo, o título mesmo. E se a gente fosse falar mesmo de nível de poder, graças às habilidades que ele aprendeu e tá aprimorando, ele consegue atingir o nível necessário. Além de que ele tem uma experiência que muitos dos pilares sequer têm. E na boa, nem venham me falar aí nos comentários de força física, porque isso não é parâmetro pra nada. Afinal, a gente tem a Shinobu como Hashira, o Obanai, o Tokito. Mesmo eles sendo fracos fisicamente, eles têm outras qualidades. E velocidade também não é parâmetro porque, né, Obanai, Mitsuri, Tokito, todos lentos. Então sim, meus amigos, depois de analisar todas essas informações minuciosamente, a gente conclui que Tanjiro Kamado já está sim no nível Hashira.
Me conta aí nos comentários em que nível vocês acham que ele tá, se vocês concordam ou não concordam comigo. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!